Há milhares de anos, a humanidade ela busca compreender qual seria o real potencial da mente humana. Será que existe um potencial escondido que a gente está deixando de utilizar? E se eu te dissesse que filósofos renomados descobriram uma forma de destravar esse real potencial e que isso está bem ao alcance das suas mãos? Abre aspas, olha isso aqui. Nenhum cidadão tem o direito de ser amador em termos de condicionamento físico. Que desgraça é para o homem envelhecer sem ter visto a beleza e a força que seu corpo é capaz de ter. Fecha aspas. Palavras aí do grande Sócrates. Eu acho que é uma pessoa conhecida, né? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o impacto que o exercício físico exerce na nossa mente e sobre como o fato de você não se exercitar tem um impacto muito maior do que você imagina. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, mas vez ou outra eu trago um vídeo como um conceito um pouquinho mais de curiosidade, que eu observo nas histórias de consultório, nos comentários que vocês mandam por aqui. Então hoje vamos associar os benefícios do exercício físico não somente para um contexto físico, mas também e principalmente para esse contexto mental, né? Como a gente correlaciona esse equilíbrio da mente sã com o corpo são. Então vamos nessa. Então o exercício, ele vai ter uma ação no nosso sistema nervoso central. Você vai ter alterações tanto de questões de pontos hormonais quanto de neurotransmissores. A gente quando faz o exercício, né, a gente coloca lá nas hashtags, nas coisas de rede social, endorfinados. De fato, a endorfina produzida durante a ação e o aumento, né, nos receptores endocannabinoides, eles vão ter uma melhor percepção de bem-estar, qualidade de vida, prazer e você tem um efeito de reduzir a sensação física de dor. É por isso que o exercício físico tem ação fundamental e central no processo de dor crônica. Infelizmente, as pessoas que têm, por exemplo, tem um dor no joelho, tem um dor na lombar, tem um dor no meu ombro, na verdade, você assume uma posição de inibir o movimento, quando seria justamente o contrário desse processo, o contrário dessa lógica. Além disso, o exercício ele tem um impacto na sua autoestima, na sua autovalorização. Então, a sua percepção de que você é bom naquilo que você faz também aumenta. Olha que coisa massa. Um outro ponto é a maior produção tanto de dopamina quanto de serotonina, que vão ter impacto nessa sua percepção de estado positivo de espírito. Então aquela sensação, né, de você ter uma paz espiritual, que você está de fato de bem com a vida, ela aumenta quando você executa exercício físico. E como um contexto adicional, você também tem uma maior vascularização para a parte do cérebro. E isso vai aumentar a sua capacidade de armazenar memória. Então todas essas alterações que envolvem o sistema muscular, o sistema endócrino e o sistema nervoso central, você vai ter uma capacidade de potencializar as suas tarefas, melhorar o rendimento no seu trabalho, melhorar a sua percepção de qualidade de vida. E foi justamente isso que esses filósofos, entre aspas, descobriram há mais de 2000 anos. Tem um livro que eu recomendo, que é o Diário Estoico. Isso aqui é uma marretada na cabeça por dia. Você consegue otimizar a sua vida, organizar o seu horário, executar melhor as suas tarefas se você tem um planejamento. E não à toa, esses detalhes aqui, eles envolvem a prática do exercício físico. Então, todo dia tem um ensinamento novo, tem um pensamento que vai te ajudar, que vai te potencializar. Tem uma outra literatura do mesmo autor, Ryan Holiday, que é o pai estoico. Isso aqui é mais direcionado para quem tem filho. Então, uma barreira, de fato, para você ter uma adesão à prática regular de exercício físico são os filhos, né? Eu tenho um filho e tenho um segundo que está chegando aí. O nosso tempo, ele não é mais nosso. Ele é da criança, depois volta a ser seu. Mas você precisa novamente
ter o planejamento. Por quê? Se você não está bem, você não consegue ter uma boa entrega ali para o seu filho. Você vê saúde, família e trabalho. Então, se a gente consegue organizar em categorias, em prioridades, a gente otimiza as nossas tarefas e aquele nosso tempo, às vezes, não é tão escasso quanto a gente imagina. Mas vamos voltar aqui. Falamos sobre os benefícios. E a ausência do exercício? Qual o impacto que isso vai ter de rendimento, de resultado, de performance ali para o seu dia a dia? Então, essa sua percepção de cansaço de maneira contínua, de maneira regular, essa sua percepção que você não dá conta das coisas, isso tudo tem uma lógica fisiológica e estrutural que você consegue palpar. E foi justamente isso que esse estudo resolveu mostrar. Qual o impacto do movimento, qual o impacto da contração muscular na nossa atividade cerebral. Então, esses astronautas aqui, eles foram avaliados em relação a um processo de confinamento. No próprio confinamento, você tem uma redução da contração muscular. E qual o impacto que isso tem na sua atividade cerebral? Nós temos ondas cerebrais que vão estar mais correlacionadas com a percepção de bem-estar, de prazer. E a gente vai ter onda cerebral que vai ter correlação com esse maior estado de ansiedade, de baixa energia, de baixo rendimento. E olha só, o que foi a intervenção feita? Nesse processo de confinamento, em tempos específicos, eles foram orientados a fazer um volume, um número específico de movimento de contração muscular. E aí, eles faziam um eletroencefalograma. A gente tem um eletrocardiograma, que vê a condução elétrica aqui do nosso coração. E a gente tem também esse eletroencefalograma, que consegue registrar como estão essas ondas cerebrais. Pelo processo do confinamento, pelo processo de restringir o movimento e todo outro contexto envolvido, né? Porque, por exemplo, você não tem um contato com a natureza, você tem uma mais baixa exposição à luz solar, você tem um menor tempo de socialização, de lazer, que isso tudo também vai ter esse impacto, mas você tem um processo central que é reduzir esse movimento quando você está no processo de confinamento. Uma coisa interessante, né? O astronauta, quando vai para o espaço, ele está em um isolamento social, né? E é um isolamento, assim, que não tem como você simplesmente, ei, quero voltar, não aguento mais. Então, eles precisam ser estressados, eles precisam ter um preparo, não só físico quanto mental, muito forte, muito impactante, para conseguir, né, trabalhar nessa função que escolheram. Então, fecha esse parênteses e vamos voltar. O que foi que a contração muscular teve de capacidade em minimizar os danos desse confinamento? Então, a partir de um momento, as ondas cerebrais desses astronautas começaram a ficar assim, ó. E aí, eles faziam o eletroencefalograma antes e o eletroencefalograma depois do exercício. E isso aqui voltava a acontecer. Então, o movimento, a contração muscular, por todos aqueles neurotransmissores, né, que eu comentei inicialmente, a gente também tem um muito importante que é a irisina, que foi reconhecida, né, um pouquinho mais breve, mais precoce, mas que tem um impacto muito forte em você manter a sua capacidade cognitiva, em você ter uma proteção em processos demenciais. Então o exercício ele reduz a chance de você desenvolver doenças demenciais, porque você preserva o seu neurônio, você preserva a sua função de memória, de capacidade de armazenar informações. E é esse o ponto-chave, esse o ponto central que a gente precisa entender nesse processo para que execute o movimento, independente da dificuldade de sua rotina. Por quê? Se você consegue incrementar o exercício, certamente você vai ter um processo de melhorar essa execução de tarefas. Então, para a gente fazer um resumo aqui geral. Danilo, você me convenceu. Eu estou percebendo que por toda a dificuldade de rotina que eu tenho, se eu começo a praticar algum movimento, eu vou ter algum benefício para o contexto geral da minha vida. Mas onde fazer, como fazer, quanto fazer? Gente, olha só, se vocês sabem consumir conteúdos de internet, a gente tem diversas coisas que são gratuitas e muito interessantes. Existe um guia da atividade física para a população brasileira. É do Ministério da Saúde, vocês conseguem baixar de maneira gratuita. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Ele começa a orientar e a recomendar frequência, intensidade, o tipo de exercício, como que você consegue dividir, quantas séries, quantas repetições, quantos grupamentos musculares que você precisa fazer na sua semana. E tem uma frase nesse documento que eu vou fazer questão de reforçar. Todo movimento
conta. A gente busca, né, sempre, o que é o melhor, qual o máximo que eu preciso fazer. Eu quero fazer o 100%. Mas olha, se você já faz 30, é mais que zero. Se você faz 50, é mais do que zero. Então, a partir de hoje, execute, seja fit, tenha uma frequência regular, seja um treino, execute um treino intenso, coloque no seu tempo uma demanda, joga um tempo específico do seu dia para que você consiga executar o exercício. E o tipo, se você consegue mesclar as atividades aeróbicas e resistidas, você está potencializando a ação individual de cada uma delas. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem dúvidas, comentários sobre esse ou outros temas? Joga aqui, vamos ter um bate-papo que fica bem interessante. Não esquece, faz a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Você é uma pessoa mais curiosa, se torna membro do canal. No Guia da Comunidade tem mais detalhes e vamos pro próximo.